eu queria te convidar, pega aí, você que está em casa e quiser acompanhar Lucas capítulo 7, a gente aqui na igreja, página 1468, dá uma olhada, acho que a gente vai pegar aqui, queria só te mostrar um detalhezinho muito importante. A gente pega esse número 7 aí, que é o capítulo, o versículo esse pequeno aí, versos de 1, a gente vai até o 10, e a gente está fazendo uma série aqui sobre a vida de Jesus, e como a vida dele é transformadora, e estamos bem no momento da sua caminhada, onde ele vai encontrando pessoas no meio do caminho dele, e esses encontros são muito ricos. Página 1468, pega aí, dá uma olhada, eu quero ler com você, vê só. Quando acabou de falar, ele entrou em Cafarnaum. Por favor, deixa tua Bíblia aberta aí, só ver comigo, quando acabou de falar, Jesus entrou em, qual é a cidade aí, por favor? Cafarnaum. Deixa eu te dizer, a gente vai parando devagar, tá? Deixa eu te dizer que cidade era essa. Hoje eu vim de azul e amarelo e eu estou prestando homenagem à Ucrânia. Sejam quais forem os interesses de um lado ou de outro, eu estou do lado do povo vulnerável. Se a OTAN tem razão, se Putin tem razão, eu não entro nesse aspecto complexo da geopolítica, mas eu estou do lado da mãe, eu estou do lado do pai, eu estou do lado do povo frágil nessa história. Lembrando a mim e a você que somos sim quase sempre joguetes na mão de poderosos, e que poderosos tomam decisões que afetam a nossa vida, que às vezes destroem a nossa vida, e esses poderosos se aposentam em casas belíssimas, protegidos pelos benefícios que o Estado, que eles governaram, às vezes de maneira autocrática, às vezes de maneira ditatorial, às vezes de maneira democrática, ainda assim, são os jovens que morrem na guerra, não aqueles que começaram. Não é Putin, nem Biden, nem os donos do poder que vão para o campo de batalha. Isso acontecia lá atrás, quando os reis provocavam as guerras e eles iam para o campo de batalha. Agora não. O que isso tem a ver com Cafarnaum? É que Jesus viveu num mundo militarizado. É que a cidade de Cafarnaum, esta cidade, era um posto avançado do Império Romano na Palestina. A Palestina era o lugar onde Jesus vivia. Só que a Palestina era um estado dominado por um poder militar central, por um poder romano. E como a capital Roma ficava lá do outro lado, lá na Europa, o que Roma fazia para dominar no seu enorme reinado pelo mundo? Roma tinha os seus postos avançados, cidades estratégicas nas quais ali servia-se de base para qualquer ação romana naquela região. Nada mudou. O meu azul e o meu amarelo, essa guerra tem por fundo pontos estratégicos para possíveis lançamentos de armas ou não. São postos avançados. E era isso que acontecia em Cafarnaum. Então, se você vivesse em Cafarnaum, a coisa mais comum era você ver destacamentos do exército romano, notadamente as chamadas centúrias. O que eram as centúrias? Eram grupos de 100 soldados romanos que tinham um líder. E esse líder, o líder de uma centúria, era o centurião. Era o chefe, o cara do exército romano que simplesmente tinha sob o seu poder a vida, o tempo de 100 homens que compunham aquela centúria. Entrar em Cafarnaum era entrar num território marcado pelo poder militarizado de Roma, e se você quisesse sobreviver, você tinha que fazer as alianças devidas ou ter a devida submissão. Olha que coisa interessante. Quando acabou de falar, Jesus entrou em Cafarnaum. E aí agora,
vem uma coisa muito interessante, volta o teu olhar aí. O criado de um capitão romano, aqui na nossa versão, mas nas versões de linguagem um pouco mais clássicas e antigas, no melhor sentido, o criado de um centurião, de um capitão de uma centúria, um capitão de 100 homens, estava à beira da morte. Olha que coisa interessante. O oficial o estimava muito e queria vê-lo curado. Para um pouquinho aí. O centurião era um homem que só chegou naquela posição porque tinha que matar dentro de si níveis muito, eu diria, intensos de sensibilidade. Ninguém dirige um grupo de 100 pessoas, especialmente num contexto de guerra, e é alguém que fica cultivando sensibilidades. Para você se tornar, numa guerra, chefe de um determinado destacamento, você precisa mostrar um certo nível de crueldade. Você precisa mostrar um certo nível de independência de qualquer coisa que te faça soft, mole, suave. Qual a imagem que você faz do centurião? Um homem, quem sabe, tranquilo, assim, muito calmo? Ou a imagem que a gente poderia ter de um centurião era precisamente um cara forte, de voz grossa, de modos intensos? Mas tem uma coisa curiosa. Esse homem que estava num determinado posto daquela hierarquia, diz-nos o texto que esse homem tinha um criado. Olha que coisa. Você sabia que quando a gente vai explicar para algumas pessoas de fora do Brasil, por exemplo, tente explicar para um europeu, uma pessoa que mora na Suíça, quem sabe, ou mesmo nos Estados Unidos, tenta explicar como que a gente consegue ter, como famílias de classe média no Brasil, empregadas domésticas. Sabe por quê? Porque esse é o tipo de serviço muito caro lá fora. Aqui, não. A gente vem numa situação de exploração, sem dúvida alguma, do trabalho alheio. E quando você vai, me lembra, a primeira vez que eu fui explicar isso, a pessoa olhou para mim e falou assim, vocês são muito ricos. Eu falei, não, é que essas pessoas ganham muito pouco. É exatamente o oposto. E aí, imagina quantas pessoas, quantas empregadas domésticas, quantas pessoas, quantos criados, quantas pessoas subalternas. Eu e você sabemos o nome da pessoa que abre o portão do nosso condomínio? Esse homem aqui, esse centurião, que era um cara acostumado a sentar, quem sabe, segunda-feira, com seus superiores, era um cara destacado, não era um soldado, era um capitão, era um centurião, o cara era líder de 100 pessoas. Olha o que o texto diz. O cara tinha um criado. Um criado naquela estrutura era um ser invisível, gente. Ou seja, ele tinha um criado a quem ele estimava muito. Vou te dizer uma coisa aqui, não se esqueça. A gente só estima pessoas de fato que a gente tem proximidade. Eu lhe asseguro, deixa eu pegar os Cláudios aqui. Um na batata com o filé, e o outro bota na mesa, ele vai lá. Você olha para os Cláudios e apenas a gente está vendo duas pessoas, camisa, tal. Convive com esses caras, senta com eles, começa a estabelecer algum grau de relacionamento. E se eles forem mesmo legais, porque se não, mas eu sei que são, você verá nascer no seu coração um grau de estima. Pensa comigo na cena. Gente, embarca comigo, vem comigo. Você pode imaginar o que significa um líder de destacamento, tendo algum grau de estima por um criado? Davi, você veio de círculos militares, não tem uma aura de autoridade, onde se eu puder me manter, quanto maior distância eu tenho dos meus subordinados, mais respeito eles têm. Olha o que esse cara faz. Ele tinha um criado, ele estimava esse criado. Sabe o que significa? Que ele tinha algum grau de relação com esse cara.
E para ter esse grau de relação, e aí agora me permita, vamos embarcar juntos nas asas da imaginação, vamos lá. Será que ele conversava com esse cara escondido dos seus homens? Será que para ter uma amizade com alguém com um nível abaixo de si na escala social, será que esse cara, quem sabe, não ficava meio constrangido e deixava todo mundo sair e desenvolver uma amizade com o criado? O fato é que o texto diz que este homem estimava muito o seu criado e o seu criado caiu doente. Olha, vem comigo, volta aí. Quando soube, vê só o centurião, quando soube que Jesus estava de volta à cidade, por que Jesus estava de volta? Porque Jesus entrava e saía de Cafarnaum. Aliás, Jesus morou em Cafarnaum. E saía e voltava. Quando soube que Jesus estava de volta à cidade, enviou os líderes da comunidade judaica pedindo sua cura. Gente, por favor, isso aqui é demais. Aqui agora vale, hein? Ganhará um churrasco com camarão, feito pelo Rodrigo. Quem acertar essa aqui? O centurião ouviu que Jesus estava de volta em Cafarnaum e sabia que Jesus podia curar o seu servo. A pergunta é, por que ele pediu que líderes da comunidade judaica fossem encontrar Jesus? Ganha um churrasco com camarão. Preservação dele? Não. Ele o quê? Não. Jesus era o quê? De que raça? De que raça ele era? Ele nasceu em Nazaré, portanto, nasceu em Belém, criou-se em Nazaré, tornou-se um nazareno, mas ele era o quê? Ele era judeu. Olha como é que funciona a lógica na cabeça do centurião. Deixa eu pedir os líderes da comunidade judaica, que provavelmente são pessoas que devem ter acesso a Jesus, para pedir a ele que cure o meu servo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Olha que coisa interessante. Será que na condição de centurião, e só um detalhezinho importante, nessa história, quem era mais poderoso? O centurião pertencente ao Império Romano ou a comunidade judaica que era uma mera escrava do Império Romano? Olha, Claudinho, olha a humildade do cara. Para a gente usar a expressão, olha o só no sapatinho do cara. O cara podendo olhar e chegar para Jesus e dizer, você sabe com quem está falando, cara? O cara simplesmente se submete à liderança do povo que ele escraviza. E aí ele diz, vai lá e pede a Jesus. E aí agora tem uma coisa muito legal. Quando soube que Jesus estava de volta à cidade, enviou os líderes da comunidade judaica pedindo a sua cura, a cura do seu servo. Vamos lá, será que você pode ler comigo aí? Os homens, qual é o verbo? Peraí, os homens, agora eu quero que você use a sua imaginação. Os homens insistiram, devem ter falado, Jesus tem um servo de um centurião. Qual deve ter sido a primeira reação de Jesus? E daí? E o que eu tenho com isso? Eu não tenho tempo. E só um detalhe, tá? Mais na frente, domingos na frente, a gente vai dar uma estudada de onde Jesus vem socialmente. Que a gente esquece disso. E Jesus podia trazer no coração um justificado ódio àquele império horrível e escravizante. Jesus falou, cara, o que tem a ver com isso? Diz o texto que eles insistiram. E aí agora, qual foi o argumento que eles usaram para Jesus? Ele merece isso porque ama nosso povo, até construiu a nossa... Por outras palavras, Jesus, deixa eu te falar uma parada. Esse centurião é um cara diferente, ele ama a gente. Claro que ele não ama o suficiente para abrir mão de sair do exército e deixar de nos escravizar, percebe? Ele continua sendo o nosso Senhor, só que ele é um Senhor delicado.
Ele ama a gente. Eu quero te dizer o seguinte, ele até construiu a nossa sinagoga. Deixa eu te falar uma parada. Já que ele fez isso, Jesus, vai lá e cura. Ele merece. Eu não sei se Jesus se deixou convencer pelos argumentos, mas aqui vem o negócio. Fato é, olha o verso seguinte, Jesus os acompanhou. Ainda faltava muito para chegar, quando um grupo de amigos, enviado pelo capitão, veio ao encontro dele com este recado: Senhor, não quero que o Senhor tenha todo este trabalho. O Senhor sabe que não sou uma boa pessoa. Opa! Eu nem mereço a sua ajuda. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado, vai, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Ao meu escravo, faça isso, e ele faz. E aqui agora, para quem acha que Jesus é um robô divino que sabe tudo o que acontece na vida dele, qual é a palavra que está aí no versículo 9? Surpreso, Jesus declarou: eu ainda não vi esse tipo de fé singela no meu próprio povo, no meu próprio arraial, que deveria saber como Deus atua. E quando os mensageiros chegaram à casa do capitão, encontraram o criado com perfeita saúde. Aqui agora eu vou fazer uma pergunta, e quem disser não, vai ficar fora do churrasco. Você não gostaria de ser amigo desse centurião? Que pessoa diferente, gente. O cara não deixou Jesus nem chegar perto da casa dele. É diferente de espiritualidades que andam, de religiões que andam por aí, que dizem assim, eu exijo que você faça isso. Ele diz, cara, eu não sou uma pessoa boa, eu não sou digno que você entre e pise na minha casa. Mas faz o seguinte, por outro, não está dito, mas sabe, não está dito na linha, mas sabe o que está dito nas entrelinhas? Eu acredito tanto em você, que você sequer precisa mandar ir na minha casa, basta que a tua palavra venha e o meu servo será curado. Eu não mereço. E aqui tem uma diferença de cenário, porque qual foi o argumento que a liderança judaica usou para convencer Jesus de ir lá? O centurião merece. E o que ele diz? Eu não mereço. Ué, gente, que cara incrível. E aí, meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. Tem gente que é especialista em cadeira, tem gente que é especialista em árvore, tem gente que é especialista em energia. Essa semana eu escutei uma pessoa que é especialista em energia falando de um congresso dos Estados Unidos, fazendo uma análise sobre o impacto da energia para o mundo na guerra da Ucrânia. Cara, que mulher extraordinária. Viajei por 30, 40 minutos, falei, cara, quanto conhecimento, quanta coisa que eu não sabia. Tem gente que sabe e é especialista de uma porção de coisa. Jesus é especialista em fé. Jesus conhece gente, Jesus conhece coração. E você sabe qual é a parte que pode não ser visível aos nossos olhos nesse texto, achar que o centurião é, sobretudo, um homem de fé. Mas eu quero dizer para você que aquilo que mais me faria sentar com o centurião, que eu vou dar o nome de Claudinho. O centurião Cláudio, comendo churrasco e o camarão no churrasco do Rodrigo, aquilo que me faria sentar com esse cara não é a fé dele. Era o que estava aliado à fé dele. Esse cara era sensível aos invisíveis. Esse cara era humilde. E, gente, é duro conviver com gente arrogante, com discurso de ódio. É duro conviver com haters. Sabe o que é haters? Aqueles que odeiam. E não se esqueça, haters will always hate. Haters, aqueles que odeiam, vão odiar sempre. É horrível conviver com uma pessoa que está em guerra consigo mesma.
fica semeando contenda o tempo todo. É horrível. Pô, cara, esse cara era um centurião, representava o poder romano, tinha tudo para ser uma pessoa belicosa, odiosa. O que esse cara é? É amigo do seu criado, um ser invisível. Tem a fé incrível em Jesus. E mais, pô, cara, olha a humildade dele. Senhor, eu não mereço, cara. Eu sequer sou uma pessoa boa. E aí, gente, Jesus surpreso, olha e diz: e se eu estou emocionado, eu imagino que Jesus deva ter estado emocionado, olhar e dizer assim: cara, que pepita de ouro eu encontrei, no meio de tanta dureza, no meio de tanta superficialidade. Que fé! E não é uma fé que se diferencia pela intensidade. Porque, gente, para usar o texto bíblico, que diz que até o diabolos tem fé. Fé desassociada de sensibilidade, de generosidade, de humildade, não pode nos levar a lugar nenhum. Se eu tivesse que dar um título à nossa conversa de hoje, o meu título seria: eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser tão diferente, porque eu quero me tornar igual a esse cara. E eu queria ser tão igual a esse cara, que Jesus pudesse sentar e ter enorme prazer na minha presença e ver na minha fé uma certa singularidade, porque está aliada à generosidade, à sensibilidade e mais ainda à humildade. E aí, o texto para aí, e estou terminando, mas a gente não precisa parar. Permissão para imaginar. Permissão concedida. Se não for concedida, eu vou imaginar de qualquer jeito. O centurião voltou para casa. Os seus soldados vieram pedir-lhe que fizesse alguma coisa. Ele diz: não, agora não, deixa isso para depois. Ele vai até a casa do seu criado. E vê o seu criado sentado na cama, comendo o quê? Arroz com feijão. Que era mais simples, comendo arroz com feijão. Os dois se olham. O criado olha para o centurião e diz: não sei o que aconteceu, eu estou me sentindo melhor, eu fui curado. O centurião sentou do lado dele, com os olhos marejados, e disse: meu amigo, você foi curado por um cara que é de um povo que a gente escraviza, mas que não se deixa diminuir pelo ódio do nosso império. É um cara que vence a guerra pela paz. É um cara que, inclusive, consegue elogiar aquele que não é do povo dele. Eu quero te dizer uma coisa: você tem que conhecer esse cara. E esse cara se chama Jesus. Aí Jesus aparece na cena e diz assim: não. Você não só precisa me conhecer, porque você já conhece um cara diferente, que se chama o centurião. Eu quero ser diferente. Espero que você também. Palavra de Deus. Será que a gente pode ficar em pé? Obrigado, Jesus, por tua presença na nossa vida. E eu não estou com vontade de te pedir nada,
Só queria deixar essa história ecoar dentro da gente, reverberar dentro de nós, fazer morada dentro de nós. E se as distrações dessa semana não destruírem aquilo que a gente ouviu, esse momento já terá valido a pena pela eternidade. Obrigado, obrigado, obrigado. Queremos ser como esse centurião. Que seja assim. Amém, amém e amém.